Na série Curiosidades Históricas de Santa Cruz, estarei falando hoje sobre o Dr. Camará, Otacílio de Carvalho Camará. É um texto, um conto de Humberto de Campos, com o título Aqui Só Dava o Dr. Camará. Tem uma foto, um retrato aqui do Dr. Camará à esquerda e uma foto que eu tirei recentemente do busto em bronze que presta homenagem a ele, que está localizado ali na estação ferroviária de Santa Cruz, na subida da estação do lado da Senador Camará. Então, Otacílio de Carvalho Camará. Aqui só dava o Doutor Camará. Curiosidade histórica de Santa Cruz. Conto de Humberto de Campos. Conta o escritor maranhense Humberto de Campos que, vindo morar em Campo Grande, um cidadão goiano com a sua família, certa noite acordou com a filhinha doente. Preocupado, saiu à procura do vizinho mais próximo para saber o endereço de um médico, ao que lhe foi informado. Médico? Médico? Sabe, moço, só o doutor Camará em Santa Cruz. O pobre goiano, após arranjar uma montaria, tocou para Santa Cruz, levando consigo de volta o doutor Camará, que depois de examinar a menina, deixou a receita sair sem esperar o pagamento da consulta. O infeliz homem, preocupado, volta à casa do vizinho a fim de saber onde poderia enviar a receita. Farmácia por aqui não há, só em Santa Cruz, a do Dr. Camará. E a receita foi enviada pelo Dr. Camará. Passados uns dias, restabelecida a menina, lembrou-se o goiano de procurar o Dr. Camará para pagar-lhe a consulta e a receita. Ao saber que tudo importava em 70 mil réis, o pobre homem pôs as mãos na cabeça e perguntou ao vizinho: Vizinho, onde posso encontrar um advogado? 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 Só o Dr. Camará em Santa Cruz. O goiano não resistiu, preparou as trouxas e voltou para Goiás. Aqui só dava o Dr. Camará. É um conto, como eu falei, de Humberto de Campos, foi narrado pelo professor Alcebiades Couto Reis, transcrito no jornal Quarto Centenário de Santa Cruz, depois publiquei no NOP, número 11, setembro e outubro de 1984, página 16. Esse professor Alcebiades era de um colégio, um curso preparatório, era pai de um grande amigo, o professor Paulo Humberto do Couto Reis, foi diretor do colégio também, inclusive colaborou muito com o NOP. E o jornal Quarto Centenário de Santa Cruz foi um jornal que circulou em 1967, no ano do Quarto Centenário de Santa Cruz. Tem uma foto que eu tirei recentemente, agora em outubro, busto em bronze em homenagem ao senador Camará, localizado ao lado da escadaria de acesso à estação ferroviária de Santa Cruz. O pedestal é de granito, um granito muito bem lapidado, mas, lamentavelmente, a placa de bronze que tem lá foi roubada, foi furtada. Otacílio de Carvalho Camará nasceu no Rio Grande do Sul. Transferido para o Rio de Janeiro, então capital do Império, formou-se pela Faculdade de Medicina e também pela Faculdade de Direito. Fixou residência no bairro de Santa Cruz, onde passou a atuar como médico e advogado, e conquistou grande influência política. Iniciou uma forte campanha contra o grupo político liderado pelo senador Augusto de Vasconcelos, que dominava o Rio de Janeiro. Nas eleições de 31 de janeiro de 1915, foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal. Assumindo sua cadeira na Câmara dos Deputados em maio desse ano, exerceu o mandato até 31 de dezembro de 1917. Reeleito para a legislatura seguinte, permaneceu na Câmara até 1919. Foi então eleito para o Senado e aí ocupou uma cadeira até 1920, quando faleceu. Como parlamentar, trouxe verbas para os bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, favorecendo o desenvolvimento urbano do subúrbio carioca. Em 1º de junho de 1923, foi inaugurada a estação do trem Senador Camará, no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Posteriormente recebeu o mesmo nome. Esse é um texto escrito pela Isabel Pimentel da Silva. Eu tirei do arquivo do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Aqui temos uma referência que fala que ele se formou pela Faculdade de Medicina e também pela Faculdade de Direito. Pelas pesquisas que eu desenvolvi, o Camará também se formou em farmácia, mais ou menos na mesma época da medicina. Aliás, a farmácia se formou até antes, porque naquela época existia uma semelhança, uma aproximação de currículos. Ele fez farmácia, medicina. Além disso, consta também que ele estudou odontologia e fez também a faculdade em Ouro Preto de engenharia.
Então vejam bem aqui, pelas biografias que eu andei encontrando, só consta que ele se formou em medicina e em direito, mas já fiz pesquisas comprovando que ele também estudou odontologia, ou seja, foi também dentista, embora não praticasse, farmácia, farmacêutico, tanto que no conto do Humberto de Campos cita lá que ele aviou a receita, né? E foi também, se formou também em engenharia pela universidade, pela faculdade lá de Ouro Preto. Duas fotos tiradas do arquivo da internet. Aqui uma do Facebook, essa da direita, Facebook, né? O Otacílio Carvalho de Camará nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 27 de fevereiro de 1888. Era filho de Otacílio Aristides de Camará, o pai dele também era médico, Israelina Carvalho de Camará. Depois que o pai morreu, essa dona Israelina se tornou uma líder da família. Ela realmente tem uma presença marcante, tanto o pai como a mãe. Sobre a biografia do pai, encontrei também muitas informações, porque ele foi médico na Guerra do Paraguai, veio para o Brasil, atuou em vários locais, tem muitas informações. E Dona Israelina assumiu a família depois que o pai morreu. Otacílio de Carvalho Camará, Pelotas, Rio Grande do Sul, 1880, Rio de Janeiro, 1920. Médico, advogado, deputado federal e senador brasileiro. Vejam que não consta aqui nenhuma informação de que ele teria sido formado em odontologia, nem farmácia, nem engenharia, mas isso eu já comprovei. Otacílio de Carvalho Camará, Pelotas, 1880, Rio de Janeiro, 1920, médico, advogado, deputado federal. Esses textos provavelmente foram copiados, talvez do próprio site da Fundação Getúlio Vargas, que é o que tem mais credibilidade, e foram apenas repetindo. Copiou aquela coisa, copiou, colou. Não tem uma pesquisa profunda. Eu fiz a pesquisa realmente e ele fez sim curso de odontologia, de farmácia e de engenharia. Tem uma foto aqui, ele nas proximidades de uma cachoeira, não sei se é no Rio Grande do Sul. E aqui uma foto do busto, o busto que eu me referi a vocês, olha aqui, o pedestal do busto, a base é muito bonita, é uma peça de granito bem lapidada. Esta placa que está aqui, ó, ao senador Otacílio de Carvalho Camará, eu cheguei a fotografar, mas lamentavelmente foi roubada. Como é bronze, alguém roubou foi furtada, né, para vender. Então, aqui como curiosidade de hoje, falei sobre Otacílio de Carvalho Camará. Ele, por ter sido formado com tantos cursos superiores, os opositores dele, principalmente o pessoal do Honório dos Santos Pimentel, apelidava o Camará de bacharel transição ou bacharel transação. Tem inclusive textos bastante jocosos, né, fazendo piadinhas sobre as formações dele, porque ele realmente tinha vários cursos. Consta também, segundo informações que pesquisei, que o motivo dele ter vindo para o Distrito Federal é que eles namoravam a filha de um fazendeiro lá em Pelotas, estava querendo que esse namoro se tornasse oficial, foi à casa do fazendeiro, pedir autorização para namorar, e vocês sabem naquela época como era a coisa, até hoje ainda existe isso, mas o pai olhou ele de cima para baixo e falou assim, ó, cresça e apareça, você não é nada ainda, vai se formar, depois vem aqui me procurar. E ele ficou muito desgostoso, porque ele não podia, porque naquele tempo era o seguinte, quem um fazendeiro dava uma ordem, né, falava alguma coisa, não se podia nem pensar duas vezes. Então dizem que ele ficou muito desgostoso com essa posição do pai dele, da namorada dele, veio para o Distrito Federal morar com um tio e aqui começou a fazer cursos superiores. Então por isso que ele se formou em 5 cursos diferentes: medicina, odontologia, farmácia, direito e engenharia. Depois eu estarei falando mais algumas curiosidades sobre o Otacílio Camará, porque além disso ele também era um intelectual, era estudioso. Tem um texto do Lima Barreto falando da frequência dele à Biblioteca Nacional, muitíssimo interessante. Então a nossa curiosidade de hoje é sobre Otacílio
Otacílio de Carvalho Camará, doutor Camará. Aqui só dava o doutor Camará.